Boa tarde, boa tarde. Olha quanta gente aqui conosco. Muita gente aqui no chat, já estou vendo muita gente aqui. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Boa tarde a todos nessa nossa tarde de uma segunda-feira, onde a gente vai falar sobre o Meet, sobre a DCTF Web. E assim como prometido, né, foi liberado aí o final de semana essas funcionalidades. Olha só, tem a Patrícia aqui com a gente, Josiane, Cristiane. Nossa, muita gente aqui, muita gente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos para a nossa live aqui DCTF Web, o Meet em Foco, né? E está comigo aqui a Carla. Boa tarde, Carla. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre Meet, né? O pessoal acordou já com Meet, preocupado, sentindo fiscal, bastante gente querendo saber como que faz, se faz agora, se não faz, né? Um pouco confuso algumas informações. A gente vai aqui ajudar a esclarecer sobre essa obrigação nova, né? É isso, gente. Olha só, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar aqui, tá? Então a gente vai, eu preparei uma apresentação inicial só para aquelas dúvidas mais comuns, tá? Então a gente vai apresentar. Logo em seguida, a Carla vai fazer todo o passo a passo, desde a geração do arquivo lá no sistema da SCI, importação no Meet, também vai mostrar todas as telas, ou seja, todos os passos que vocês precisam fazer. A gente vai falar no início eu já vou falar dos prazos, né? O tempo que a gente tem. Lá no final, depois da Carla, eu volto de novo para a gente entender um pouco o fluxo. Desenhei ali um fluxo para vocês para ficar bem fácil de entender, tá? Então, quero que vocês prestem atenção aqui agora comigo, porque a ideia é a gente trazer um início, tá? Que talvez todo mundo já saiba, mas é sempre bom lembrar, para não vir aquelas perguntas todas iguais, né? Então, só aquele início das perguntas mais comuns, tá? Então, eu trouxe alguns esclarecimentos. Logo depois, a Carla já vem com a parte prática, tanto no sistema, a geração do arquivo, a importação lá dentro do módulo mesmo, e também vamos falar um pouquinho da DCTF Web, as mudanças que teve na DCTF Web em relação à emissão da guia, né, do DARF. Então, vamos lá, coloca a minha apresentação aí. Vamos ver isto. Gente, olha só, esse desenho inicial aqui já é para tirar várias dúvidas, tá? Porque se a gente ver, né, aqui o desenho, a gente consegue entender melhor. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Primeiro, a gente só tem como declaração para transmitir, de fato, a DCTF Web, né? A única declaração que a gente vai transmitir desses 4, né, que a gente tem aqui na tela: E-Social, EFDRINF, Meet, DCTF Web. O E-Social, a FDRINF e o Meet são apurações, onde a gente vai ter fechamentos, e esses fechamentos é que vão alimentar a DCTF Web, tá? Então, ali já responde algumas perguntas, no sentido de, eu já tinha feito a transmissão, agora preciso incluir o Meet, eu tenho que reabrir o E-Social. Não, cada um dessas 3 são apurações, as 3 apurações refletem na DCTF Web. Refletem quando? Quando se faz o fechamento, tá? Seja ela com movimento, sem movimento, né? Seja ela zerada, ela reflete na DCTF Web, ela atualiza a DCTF Web no fechamento do E-Social, no fechamento da REINF, que são 2 fechamentos, e no fechamento do Meet agora, que veio junto aí com essas apurações. Isso tudo reflete na DCTF Web. Então, a DCTF Web, sim, a gente tem um prazo de transmissão, e esse prazo, se não for cumprido, a gente tem multa. A gente tem MAED, que é a multa por atraso na entrega da declaração, tá? Isso assim, para a gente iniciar a entender um pouco melhor esse fluxo, para a gente entender da onde vêm as informações, né? Onde é que entra o Meet nesse meio? O Meet é mais um irmão ali do E-Social, da REINF, e agora temos o Meet, tá? Mas todos eles são dentro, alimentam a DCTF Web, tá? O Meet é dentro da DCTF Web, a REINF, a gente tem exportação via Web Service, mas está dentro do ECAC, e o E-Social, a gente tem exportação Web Service e está dentro, tem um portal do E-Social, né? Esse é um resumo inicial aqui, só para a gente começar. Bom, vamos para a próxima aqui. Quem está obrigado ao Meet? Isso aqui depois a Carla vai detalhar melhor para vocês, mas existem ali uma lista de 12 tributos, tá? Tem aqui os primeiros 6, na outra página mais 6, são 12 tributos que precisam ser declarados no Meet, a partir do período de apuração de janeiro de 2025. E a minha empresa está obrigada? A tua empresa tem algum desses 12 tributos para declarar o débito,
Se não tem, gente, não precisa se preocupar com o MIT. Empresa do Simples vai ter? É só você verificar a relação aqui dos impostos e vai ver que empresa do Simples 99,9% dos casos não vai ter. Ah, mas tem o IOF ali que a empresa do Simples pode ter. Pois é, essa é a exceção, né? Aquele 0,0001%. Então, pode ter sim, mas a gente sempre tem que se basear nessa lista de impostos que estão obrigados. Ah, precisa fazer sem movimento? Também não precisa, já vamos falar sobre isso, tá? Então, obrigatoriedade de fazer o MIT, quem apurou, né, no mês, gerou o débito ali de algum desses 12 tributos. E aí o MIT ele serve tanto para declarar esse débito, consequentemente emitir o DARF, caso vocês queiram, ou o DARF também pode ser emitido no Cicalc Web, e ele não tem mais a obrigação agora de informar pagamentos, parcelamentos, compensações, eu não informo. Eu informava isso na DCTF, PGD. Agora eu não preciso mais, porque a DCTF Web tem esse controle automático, como sempre teve desde o início, social e REINF. Então, a gente não informa pagamentos, tá? O MIT entra na mesma ideia. Então, temos aí os 6 primeiros tributos, deixa eu dar uma lida aqui, vamos ver se eu enxergo, né? Acho que esse RRF ali, depois tu dá um destaque, o pessoal está perguntando se não vai na REINF. Ah, pois é. Gente, isso é importante, tá? Olha só. Imposto que já está sendo declarado no E-Social, que vocês sabem, imposto que já está sendo declarado na REINF, CP, REINF, RET, não vai ser declarado no MIT. Anotem aí, tá? Isso é regra. Então, o que é esse imposto de renda imposto de renda retido na fonte? A Carla já vai explicar, né? O que é o PIS/COFINS? Eu tenho lá no E-Social também. Pois é, mas aqui é o PIS/COFINS, PIS/PASEP dos órgãos públicos. Então, são situações diferentes. Se já está, o Código de Receita está lá no E-Social, já sendo transmitido para a DCTF Web, lembra? A DCTF Web, eu vou voltar aqui um slide. Olha só, a DCTF Web é única. Se você colocar em 2 apurações dessa parte inicial aqui, 2 apurações vai cair na mesma DCTF Web, vai duplicar. Então, não é isso que a gente quer. Os débitos, eles são gerados através de uma dessas apurações, mas eles caem todos numa mesma DCTF Web. Faz sentido declarar em 2 apurações? Sentido nenhum, tá? Então, é isso aqui que a gente tem que ter como base. E aí aqui tem, né, a Carla depois vai explicar todos os 12 aqui, tá? Eu sei que tem coisa aqui que eu sinceramente, nunca ouvi falar, mas tá aqui, tá? Imposto de renda da pessoa jurídica, imposto de renda retido na fonte, aquelas exceções que a Carla já vai falar, IPI, IOF, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS/PASEP, que não é o PIS da folha, tá? Não é o PIS sobre a folha. Que mais que a gente tem? Temos ainda a contribuição o COFINS, temos o CID combustíveis, temos CID remessas, Condecine, falei que eu nunca ouvi falar, e tem essa questão aqui da lotérica também, né, aposta de cota fixa, e por último CPSS, que é a contribuição para o plano de seguridade social do servidor, né, que aí também é órgãos públicos. São esses os 12 tributos, tá? Já vou falar das inativas, já vou falar do sem movimento, tá? É só para a gente esclarecer aqui quando que eu preciso fazer MIT, quando eu tenho um desses 12 tributos para declarar o débito, ok? Vamos adiante. Aí, ó, sem movimento, inativas, imunes, isentas, né? Vamos falar do sem movimento. Eu tenho a obrigação, eu tinha a obrigação da DCTF-PGD e agora no MIT, né? Eu preciso fazer? Não precisa fazer MIT sem movimento. A regra é a mesma da REINF, tá? Mesma apuração. Gente, o E-Social só tem uma exceção de fazer sem movimento, porque o E-Social, além de atender a DCTF Web, ele também atende RAIS, e aí na RAIS negativa eu preciso informar, né, essa questão do sem movimento, né, para dar uma RAIS negativa. Então, a exceção do E-Social é essa. Então, o E-Social sem movimento eu também preciso fazer no primeiro mês desse fato, tá? Só no primeiro mês. E a outra declaração que eu preciso fazer dessa forma é a DCTF Web, só no primeiro mês que esteja sem movimento. Então, aquelas inativas que todo ano você declarava na DCTF-PGD, não precisa fazer mais, desde que, claro, você tenha feito uma DCTF Web sem movimento lá no início da obrigatoriedade da DCTF Web. Essa era a obrigação já da DCTF Web. Não entrou agora nada diferente com o MIT, tá? Então, eu não fiz lá atrás. Você vai ter que fazer, mas com a data, competência lá de trás, na obrigatoriedade. A empresa começou lá no ano de 2000. Lá em 2021, né, depende do grupo da empresa, você tinha a obrigatoriedade de fazer a primeira DCTF Web sem movimento.
né, se estava sem movimento. Ah, mas a empresa abriu em 2022, então o teu mês de obrigação era no mês de início dessa empresa, tá? Então, é isso que vocês vão ter que olhar. Tem uma DCTF Web, né, a última entregue lá atrás, é a última que está válida, ela está sem movimento, essa continua valendo, tá? Então, não precisa fazer MIT sem movimento. Como eu falei, a regra só muda para o E-Social, porque o E-Social, além de atender a DCTF Web, né, a Receita Federal, ela também atende ao Ministério do Trabalho, principalmente em relação à RAIS, tá? Eu acho que com isso você já consegue entender que a única declaração de fato, né, que a gente transmite sem movimento, né, desses que eu mostrei aqui na tela, é a DCTF Web, tá? E só no primeiro mês sem movimento. Depois só volta a informar quando tiver movimento novamente. Muito bem. Até aqui a gente trouxe, né, essa questão que a DCTF Web sem movimento não há obrigatoriedade de renovação anual. Então, tudo isso que a gente já conhecia, segue o mesmo fluxo, tá? Então, não precisa de MIT. E eles ainda trazem no próprio manual deles que, caso não tenha uma DCTF Web sem movimento válida, tem que fazer, mas lá de trás. Lembrando que se você fizer lá de trás, que é obrigada a fazer, vai ter MAED, né? Você está atrasado, você não fez quando deveria ter feito. Não adianta fazer agora, vai cobrar lá de trás, tá? Então, mesmo que você faça janeiro de 2025, a Receita vai te cobrar lá do mês de início, tá? Isso vai, de fato, acontecer. Empresas do Simples são obrigadas a entregar MIT, Gilberto, né? Com base no que eu acabei de falar, né? Vou até colocar aqui na tela, ó. Com base no que eu acabei de falar. Diga para mim, tem que fazer? Só se ela tiver algum daqueles impostos, que é exceção. A empresa do Simples paga o DAS-N, eu conheço por DAS-N, né, de Simples Nacional, mas é o DAS, então, assim, dificilmente vai ter o IOF, mas a Carla depois vai dizer as exceções que pode ter para o Simples, tá? Então, a resposta vocês mesmos já têm, que não precisa, se não tiver nenhum daqueles impostos listados lá. Sim, Daiane, a gente pode disponibilizar o material, né, é simples, tá? Eu só tirei algumas informações do manual, o manual do MIT está liberado, bem completinho. Tirem um tempo para ler, gente, não custa nada, tá? Mas a Carla depois também vai repassar tudo aqui, fiquem tranquilos. Qual o valor do MAED? MAED de sem movimento é R$200, se eu não me engano, e 50% de desconto no pagando até 30 dias, tá? Então, R$100. Beleza, vamos lá. Vamos para o próximo aqui, deixa eu ver o que eu mais tenho de slide. Ah, tá. Em relação a prazo, vamos lá. Mudou o prazo da DCTF Web, tá? E não é só mudou agora nesse início, mudou, tem uma exceção para janeiro, mas a partir da competência de fevereiro, sempre o prazo de entrega da DCTF Web é até de último dia útil do mês seguinte à competência, o período de apuração. Vamos falar de fevereiro? Estamos em fevereiro, né? Período de apuração fevereiro, eu vou entregar até 31 de março. Período de apuração de março, até 30 de abril. Período de apuração de abril, 30 de maio, porque eu acho que 31 é um final de semana. E assim vai, gente. É dia útil, último dia útil. Nunca prorroga, antecipa, tá? Nunca posterga, antecipa. Agora, a exceção, janeiro, período de apuração janeiro. Por que tem exceção? Porque o MIT demorou a sair, né, gente? Hoje é dia 17, hoje que vocês estão começando a ver, começando a entender, então precisa de um prazo de adaptação, tá? Então, janeiro, prazo de transmissão da DCTF Web do período de apuração janeiro de 2025, também 31 de março, junto com a de fevereiro. Mas vocês não vão deixar lá para março, vocês já vão agora começar a fazer, já vão ver que é fácil, que é simples, o sistema já gera, o sistema ainda tem adaptações, o sistema do MIT ainda vai ter adaptações, é o início, tá? Por isso que a gente tem um prazo estendido, mas saibam que se não entregar hoje, né, que seria o vencimento normal, se não entregar até dia 28 de fevereiro, se entregar até 31 de março, não tem MAED, tá? Isso eu garanto para vocês. Se tiver, pode me mandar que eu cobro da Receita Federal, porque está muito claro dizendo que o prazo de transmissão mudou, ok? Isso. E até é bom para o pessoal, como a gente sabe que liberou hoje, isso gera uma certa ansiedade para gerar tudo hoje, né? Mas assim, vamos com calma, né? Então, assim, vamos fazendo, não vamos deixar para a última hora, mas não se desesperem, né? Vocês têm um tempo bem com folga, assim, para estar fazendo essas declarações, então faz uma de cada vez, vai entendendo como é que funciona, né? Isso. Que a Nedine falou, vai lendo os manuais, e também a gente está aqui para ajudar, mas não precisa se apavorar. Ok.
Bom, gente, então quem já fez ali, né, a transmissão da DCTF Web semana passada, porque não podia esperar, já que não liberava a funcionalidade, né? Agora, quando for fazer o Meet, depois que acaba ensinar aqui, ele vai criar o quê? Ele vai criar uma DCTF Web retificadora. Lembra o nosso primeiro slide ali, que todas aquelas apurações, fazendo o fechamento de alguma daquelas apurações, ele vai automaticamente alimentar a DCTF Web. Se ela está em andamento, se não existe, ele vai criar. Se ela está em andamento, ele vai adicionar. Se ela já está transmitida, ele vai criar uma retificadora. Simples assim, tá? Não precisa reabrir o e-social para ter uma DCTF Web retificadora. Não, o Meet já vai fazer isso. Quando fechar o Meet, ele vai criar uma DCTF Web retificadora. É o mesmo funcionamento das demais apurações, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Ah, tá. Então, em relação ao prazo, tá aí na tela, né? Para vocês verem esses prazos próximos agora. E dali, gente, dali em diante é assim. Sempre o último dia útil do mês seguinte, tá? Só janeiro que tem essa exceção. E aí a gente tem 2 declarações para, né, o prazo final para entregar até março. Já quer fazer em fevereiro? Faça, né? Já entra no fluxo normal a partir de agora, tá? Bom, aqui só mostrando, então, as diferenças das duas IN, né? A gente teve aí sempre a IN 2005, que criou a DCTF Web, e agora a gente tem a IN 2237, que revogou a 2005 e passou a vigorar a partir de janeiro de 2025 com novos prazos, né? E quais as diferenças das duas INs? Vamos lá. A IN trouxe alguma alteração no prazo de fechamento do e-social? Nenhuma alteração. Continua sendo até dia 15, posterga se não for dia útil. Dia 15 foi sábado, hoje é o primeiro dia útil depois do sábado, né? Então, prazo de transmissão do e-social, competência janeiro, é hoje, 17 de fevereiro. Teve alguma mudança no prazo da REINF? Não, mesma coisa, também dia 15, posterga se não for útil, até hoje, 17 de fevereiro. Em relação a DCTF PGD, teve mudança? Teve, a IN veio extinguir, tornar extinta, né? A DCTF PGD. Então, a última que vocês vão fazer, abrindo um asterisco ali depois, tá? Um parênteses, mas a última seria da período de apuração dezembro, que você vai entregar, se eu não me engano, até 22 agora de fevereiro, né? 21, 22 de fevereiro, que dá o 15º dia útil, tá? Então, quem já fez, pronto, não precisa fazer mais. Temos uma exceção aqui na DCTF PGD, que é, já que lá eu declarava os pagamentos, se o meu período de apuração, último trimestre, né, que seria dezembro de 2024, os pagamentos eu vou efetuar a partir de agora, em 2025. Então, lá em março, eu teria que declarar esses pagamentos. E aí eu vou ter que fazer uma DCTF PGD de março, com prazo até maio, informando os pagamentos lá do período de apuração de dezembro de 2024, tá? Essa é a única exceção que a gente ainda vai ter. Lembrando que esse programa ainda não está disponível, tá? Depois vem se meu áudio tá bom aí, pessoal. Botei o microfone mais perto. Mas só vai estar esse programa da DCTF, provavelmente mais perto de março ali. Por enquanto, eu acho que esse mês que até final desse mês, pelo menos, eu acho que ainda não. Tem tempo, né? Então eles não devem trabalhar nisso agora. Beleza, mas só para vocês já deixarem ali agendadinho as empresas que vão ter que ainda fazer uma DCTF PGD de março de 2025, referente aos pagamentos do último trimestre de 2024. Isso aí. E o Jari perguntou aqui se o prazo dos vencimentos dos tributos que vão para o MIT... Mudou, né? Vai mudar, Já tem uma tela disso, calma aí, segura um pouquinho. Ó, só para finalizar, então, o MIT foi criado nessa IN, prazo de transmissão do MIT segue o prazo da DCTF Web, o último dia útil do mês seguinte. E a DCTF Web também mudou o prazo, era dia 15, passou a último dia útil do mês seguinte, tá? Essas foram as mudanças. E-social reinfinada mudou, PGD foi extinto, MIT foi criado, DCTF Web foi alterado o prazo, tá? Vencimento dos tributos, não mudou nada, nenhum tributo mudou vencimento. Tem os que vencem dia 20, que estão lá dentro da DCTF Web, tem os que vão vencer dia 25, que vão estar dentro da DCTF Web, tem os que vão vencer dia 30, 31, estão dentro da DCTF Web, tá? Tem, inclusive, impostos diários que vencem lá e que estão lá dentro da DCTF Web, então não mudou nada. E sim, gente, vocês emitindo o DARF pelo Sicalc Web, pagando ele, a DCTF Web reconhece esse pagamento. Ele é o DARF numerado igualzinho ao DARF da DCTF Web. Então, reconhece, desde que período de apuração, código de receita
e valor estejam idênticos. Ele vai abater, tá? Não necessariamente eu tenho que imprimir o DARF dentro da DCTF Web. Pelo Psicalc Web está valendo. E até no nosso fluxo aqui, eu trouxe essa questão, porque se do dia 25 ali, que vence dia 25, eu não consigo ver que ele possa ser emitido pela DCTF Web. Claro, depende de cada escritório, né? De cada empresa ali, como é que é o fluxo, tá bom? Então, só para a gente finalizar... Não, já finalizamos, tá? Já finalizamos. Chegou a hora da Carla, para a Carla mostrar para vocês tudo isso. Alguma pergunta mais aqui que da parte inicial que eu falei, será? Podemos emitir a guia de PIS, COFINS, competência janeiro pelo Psicalc Web? Acabei de falar, Carolina. Pode, tá? Pode, manda para o seu cliente, ele vai pagar. Na hora que você fechar o MIT com esse mesmo tributo, né, que o teu cliente já pagou, ele vai reconhecer o pagamento. Não é que vai importar o pagamento na DCTF Web. Até tem a opção de abater, né, o pagamento lá, mas não precisa. Chegou no conta corrente lá do ECAC, ele vai baixar aquele débito, não vai ficar pendente, tá? Vencimento do imposto de janeiro mudou? Não, Gislaine, não mudou nada de vencimento de imposto, nem de janeiro, nem de fevereiro, nem de mês nenhum. O que mudou foi o prazo de transmissão da DCTF Web. Lembrando que esse prazo prorrogado é para quem tem MIT e para quem não tem, né? Vem uma pergunta duas Boa. vezes, se é só para quem tem o MIT, não, né? Boa, as outras empresas vão se beneficiar com isso. Então, se não conseguir entregar hoje a DCTF Web, de quem não tem MIT, quem é do Simples, não vai ter MAED se entregar amanhã, se entregar dia 20, se entregar dia 25, se entregar até 31 de março, tá tudo certo. Só que, gente, vai ter que entregar, né, transmitir até 31 de março, né, inclusive retificadora, não pode deixar em andamento, né, eu percebo até uma preocupação, na verdade eu tenho essa preocupação e estou, né, alertando, que agora a gente vai poder fechar o E-Social, fechar a REINF, fechar a MIT, imprimir os impostos, pagar os impostos e não transmitir a DCTF Web, e aí, né, vai ficar ela lá pendente? Não pode, né, esse é o alerta. Até lembrando, né, convidando todo mundo aí, que a gente está com quantas pessoas aí, Carla? Consegue ver? Like tem 338, 3.201 assistindo. Nossa, muito bom. Gente, olha só, quarta-feira, anotem aí, quarta-feira, dia 19, às 10 horas, a gente vai fazer uma live, eu, Humberto e a Vivi, onde a gente vai trazer a parte de automatização, né, de automação em relação à busca da guia, integra contador, né, que transmite DCTF Web, esses controles que a gente está muito preocupado, né, o integra contador, se for buscar a guia, ele vai buscar a guia total, será que vale, né, será que pelo teu fluxo isso ainda é viável, né, tem que ter alteração no integra contador, sim, eles precisam alterar para a gente poder buscar talvez a guia por vencimento, enfim, mas até lá a gente precisa alertar, então na quarta-feira, anotem aí, 10 horas da manhã, eu, Humberto e a Vivi, a gente vai estar com vocês para trazer um pouco esclarecimento nesse fluxo. Levar para vocês a nossa preocupação, tá? Porque talvez vocês não se atentaram nisso ainda, tá? Vamos ver o que mais. Perde Comp Web, como é que fica? Aqui, ó, a Damares perguntando. Nesse caso, né, para poder, se você precisar, Damares, fazer uma decomp, né, uma Perde Comp Web, puxando os créditos ou os débitos da DCTF Web, ela precisa estar transmitida. Você tem que fazer isso até dia 20, transmite e depois você retifica com o MIT, se for o caso, né? Mas essa funcionalidade ainda não mudou, talvez mude, tá? De não precisar ter ela transmitida, mas ainda não. Isso vai ficar mais para frente, segundo a Receita Federal, tá? Tá, acho que muita pergunta agora também é da Carla. E, gente, assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu não consigo desabilitar aqui o chat, mas minha vontade é essa. Por quê? Porque agora vocês têm que prestar atenção em cada ponto que a Carla vai explicar. Tudo que vocês perguntarem aqui, ela vai falar, ela vai explicar, mas tem que prestar atenção, tá? Não adianta depois perguntar. Ela falou aqui. Se perdeu, assiste, vai estar gravado, a gente vai fazer os cortes, a gente vai deixar na área do cliente, a gente vai deixar no YouTube, tá? Porque é importantíssimo esse passo a passo que a Carla vai mostrar a partir de agora. Inclusive, alguns erros que ela já sabe, que já está reportando, tudo isso ela vai falar, tá? Então, hoje é o primeiro dia, tá, desse início, dessa mudança, tá cedo, né, mas já temos aí a validação de algumas coisas, então eu gostaria muito que vocês parassem, depois no final a gente volta para responder perguntas, tá? Mas não adianta mandar um monte de pergunta agora, prestem atenção, em vez de estar registrando, preste atenção, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá? Então, Carla, é contigo. Vamos lá. Tá, o Marcinho consegue colocar aqui a minha tela?
Obrigada. Pessoal, aqui é a tela da DCTF Web, que a gente já conhece, não tem nenhuma dúvida, tá? E aqui está o nosso botão, né, de módulo de inclusão de tributos que a gente já vinha falando. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou clicar nele, né, para poder alimentar os seus dados, né? Hoje está bem movimentado o ECAC, né? Vamos lá. Inclusive, saiam todos do ECAC para a gente poder fazer a nossa live. O ECAC nos ajudar. Brincadeira. Declarações e demonstrativos, DCTF Web. Cruzem os dedos para dar certo. A conexão foi redefinida. Meu Deus, gente. Peraí. Vai de novo. Insiste. Essa hora não é boa, né? Essa é a hora que tá todo mundo lá. Enquanto isso, gente, cadê os likes? Cadê os likes? Que eu sei que tem 3.000 e poucas pessoas aí e a gente tem 530 likes. Então, ainda falta muita gente, tá? Por favor, não custa nada. Tá, deixa eu fazer aqui. Vamos abrir no modo anônimo para ver se vai. Vai lá. Enquanto isso, vou responder algumas perguntas. Isso. Geraldo está dizendo que hoje está complicado o ECAC. Sim, a gente percebeu também, mas a gente arriscou mesmo assim, tá? Para fazer a live. Associações sem fins lucrativos querem enviar do DCTF Web negativa, não precisa enviar. Gente, olha só, todas as perguntas aí que vocês têm de negativa, de sem movimento, de inativa, de imune, de isenta, não sei lá quais nomes todos têm, não precisa fazer MIT sem movimento, não tem obrigatoriedade. A obrigatoriedade é da DCTF Web sem movimento. Quando? Em qual mês? No primeiro mês que ele tem essa condição. Ah, mas a empresa é antiga. Então, o primeiro mês de obrigatoriedade da DCTF Web. Qual é o mês de obrigatoriedade da DCTF Web? Grupo 1, empresas do Grupo 1, lá daquele grupo, né, de que a gente classificou as empresas lá no E-Social. Grupo 1, vamos ver se eu lembro, né? Grupo 1, agosto de 2018. Grupo 2, janeiro de 2019. É isso? Isso. Grupo 3, outubro de 2021. E grupo 4, agosto de 2022. Tô bem de memória, fala a verdade, né? Então, esses são os meses iniciais. Se a empresa abriu antes disso, já era sem movimento, esse é o mês que você tem que fazer. Se a empresa abriu depois disso, o primeiro mês sem movimento da empresa é que tem que fazer, tá? Então, não adianta fazer agora em janeiro de 2025. E sim, não tem DCTF Web, desculpa, não tem MIT sem movimento, não tem necessidade nenhuma, tá? Abriu aqui. Abriu. Pode botar de novo aqui, Marcinha. Vai se dar. Isso. Então, aqui é o MIT, tá, pessoal? Então, acessei o botão do MIT dentro da DCTF Web e abriu o MIT. Então, ele tem aqui o seu filtro por ano, o seu filtro por mês, situação que ele pode ser encerrada ou em edição, né? A gente já vai explicar isso, né? Porque eu tenho as encerradas, mas quando vocês começarem a mexer, ele vai ser em edição. Eu tenho a função de importar a apuração, então esse botãozinho aqui vocês vão usar para importar o arquivo gerado pelo sistema, que eu já vou mostrar, ou fazer uma nova apuração totalmente manual, que aí vocês vão inserir o mês, o ano, e se ela tem algum evento especial, tipo fusão, cisão, incorporação, é aqui que vocês informam, tá? Lembrando que, diferente do que acontecia na DCTF convencional, se for um evento de, por exemplo, incorporação, onde a empresa é a incorporadora, você pode colocar até mais do que um evento, tá? Não precisa fazer uma para cada situação, né? Agora, se for extinção, se for os outros tipos, né? Aí não, aí é uma por arquivo. Ok, importar a apuração. Então, eu vou clicar aqui, ele vai dizer selecionar o arquivo JSON. Como que eu gero esse arquivo JSON? Então, eu vou entrar no meu sistema, tá? Pode ser o visual, o novo visual ou o único. Vocês vão na mesma tela que vocês geram a DCTF, tá? Então, aqui, ó, exportações, sistemas federais, ó, DCTF/MIT, tá? Mesma tela, mesma configuração, tudo igual. A gente colocou uma mensagem hoje aqui, tá? Alertando vocês que teve a prorrogação até 31/3, né? Então, né? Tem muita gente ainda achando que não foi prorrogado, né? Que é só um aviso. E aí você coloca os dados da sua empresa, né? Cara, lembrando aqui, ó, o pessoal perguntando se o sistema da Folha vai gerar JSON. Gente, não. O MIT, quem vai gerar o arquivo JSON é o sistema fiscal que a Carla está mostrando aqui, tá? Não é, Folha não vai gerar nada disso. É Visual Suprema, único fiscal e o eu ia novo dizer, visual.
Único fiscal e o novo visual, tá? Então, não tem nada a ver com folha esse arquivo JSON do MIT, tá? Depois eu vou mostrar a DCTF Web para a parte de emitir o DARF sem DCTF Web transmitida, que é a parte que eu vejo que mais interessa para o departamento pessoal. Agora, o resto todo é fiscal, por isso que a Carla está aqui. Isso, então você vai vir aqui, vai gerar o seu arquivo normal, como você sempre fez, vai escolher uma pastinha, né? Deixa eu ver se eu consigo achar a minha... Opa. Vou gerar aqui na minha pastinha, vou gerar por aqui, vou fazer no único fiscal, ó. Então, mesma coisa, né? Então, vou vir aqui no fiscal. Vou vir aqui na parte de integração, exportação sistemas federais, que nem eu fazia com a DCTF. DCTF MIT. Vou escolher a minha empresa. Deixa eu só lembrar o número dela aqui. 380. Vou colocar aqui a minha empresa. Colocar o período, né? Os dados normais que eu já tinha, né? E aí vou exportar, que já está com o caminho certinho, né? Essa aqui não teve impostos, mas se eu fizer ela do mês 9, por exemplo, ela vai ter impostos, né? 4 impostos. E aí eu vou buscar esse arquivo aqui da minha pastinha, né? Como eu fazia com a DCTF, tá? Sem nenhum problema. Então, vou pegar o arquivo aqui. Esse aqui é o de janeiro. Confirmo. E ele importou com sucesso. Pessoal, o primeiro ponto aqui que vocês têm que entender, tá? Deixa eu voltar aqui, que isso aqui é importante. Olha só, agora eu tenho uma declaração em edição. Sempre que vocês fizerem MIT, tá? Vocês só vão conseguir importar um MIT novo se o anterior... Vamos supor que você tenha... Que nem aqui, eu tenho vários janeiros, né? Tudo mesmo mês. Então, se eu quiser importar um janeiro novo, eu preciso que o anterior está encerrado. Se ele estiver em edição, ele não vai importar, que aí eu vou tentar importar o mesmo arquivo de novo. Ele não deixa. Ele nunca vai deixar tu importar um arquivo se o anterior do mesmo período estiver em edição, tá? Então, ele tem que estar encerrado. E aí a gente entra na questão da retificação. Preciso fazer alguma coisa, colocar número de recibo para retificar? Não, não precisa, porque ele sempre cria essa ordem cronológica. Então, ele vai ver, já tem uma encerrada, tá vindo outra, essa substitui a anterior. Então, ele mesmo tem esse controle, tá? Então, não tem recibo, como tinha na DCTF, né? A declaração está em edição. Carla, tu quer falar dos possíveis erros que a gente pode ter ali nessa... É verdade, dos possíveis erros, né? Então, assim, ó, das questões que a gente pode ter, tá? Eu vou abrir esse aqui. Esse aqui tá sem movimento, deixa eu... Só vou mostrar aqui na parte do CRC, só um minutinho. Deixa eu sair aqui. Deixa eu excluir essa para ficar mais fácil. Eu vou abrir manual aqui só para vocês verem. Fica mais fácil para mostrar. A gente tem esse campo UF-CRC e registro CRC, tá? Então, normalmente, como é que funciona? Ele vem a UF, 6 dígitos, a letrinha O e mais um dígito. A receita, ela importa só os números. Então, quando ela for importar os teus dados de CRC, ela vai ignorar as letrinhas, mas quando você abrir aqui vai estar tudo certinho, tá? Só que tem alguns CRCs que quando você abre, eles têm um número 1 na frente, por exemplo. Eu vou só abrir um aqui para mostrar um fictício aqui. Eles têm um número 1 assim na frente, sabe? Esse número a Receita não tratou. Então, isso é um tratamento que a gente vai fazer, o visual já tem, o único vai estar fazendo, para que esse 1, quando a gente gerar o JSON, ele não exista. Ele exista só daqui para frente, tá? Porque esse 1, ele não tem validade nenhuma, ele já não tinha, né? Então, para quem tem esse 1, a gente vai dar um problema no CRC quando for importar, ele vai dizer que o CRC não é válido, mas aí, né, a gente vai estar tratando no único, no novo visual, mas pode também só tirar, depois exporta, depois coloca de novo, se for o caso, né? Mas como tem bastante tempo, acho que vale mais esperar a gente ajustar para poder importar lá dentro, né?
E vamos importar aqui o arquivo de novo. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu gerei da empresa errada. Peraí. 267, 1 de 25. Acho que ele não gerou no lugar que eu queria. Até, só falando do responsável ali, do CRC e tudo mais, não é obrigatório, tá, gente? O único campo obrigatório ali do responsável pelo preenchimento é o CPF. Ele já vai, né, só o CPF já basta, então não precisaria. Mas, estando informado no sistema, ele vai levar. Então, quem tem esse problema ali do 1 na frente, pode tirar o 1 ou aguardar ali o sistema tratar, visual já tratou e a gente vai tratar no único também. Então, agora eu importei o arquivo de novo aqui, tá? Que antes eu não tinha acertado a pastinha. Mas esse é um arquivo com dados, tá? De janeiro de 25. Outro ponto importante. Por exemplo, nós estamos no mês de fevereiro, tá? No mês de fevereiro eu consigo importar um arquivo de janeiro. Se eu tentar importar um arquivo do período de apuração fevereiro, eu consigo? Não. Por quê? Porque a Receita adotou um bloqueio que eu só consigo mandar o arquivo do mês anterior. Então, o arquivo da competência fevereiro eu consigo mandar só a partir de 1º de março. Porque ele não deixa antes. O arquivo de março só a partir de 1º de abril e assim sucessivamente, tá? Então, eu não consigo importar arquivos para frente, nem do mês de fevereiro. Eu só consigo trabalhar com janeiro aqui no oficial, tá? Aqui é o meu CRC, tá? Tá vendo? Veio bonitinho, só que aquele 1 ele não veio, tá? Que eu tinha lá no cadastro. Os débitos, né? Então, primeira grande mudança. Não existe ficha de pagamento, que nem tinha na DCTF Web. Eu não tenho campo para botar pagamento. Eu só tenho os meus impostos e os débitos. Então, eu vou pegar aqui, imposto de renda. Por que não tem imposto de renda? Porque é janeiro. Quando é que eu vou ver o imposto de renda? Em março. Mas eu pago mensal. Março, mês 3, 6, 9, 12. Como é que faz para quem apura mensal? Vai fazer a guia no Sicalc Web de janeiro, vai fazer de fevereiro, até de março, se quiser, pode fazer também. Só que aí na competência março, daí declarar esses 3 meses aqui dentro, porque o período ele é trimestral, que nem fazia na DCTF. Vocês também faziam assim. Na DCTF, vocês informavam o imposto de renda quando? 3, 6, 9, 12. O débito, né? Então, continua, 3, 6, 9, 12. A guia continua gerando pelo Sicalc Web, como sempre foi, e é isso, né? Declara pelo MIT. Do Cotas eu já vou falar, tá? Segura um pouco que eu vou falar do Cotas daqui a pouco, que eu quero mostrar outra coisa. Aqui o IRRF que a gente comentou são para casos específicos, tá? Deixa eu... Às vezes ele dá uma trancadinha aqui na página. O IRRF ele é para casos específicos que não vão em E-Social ou em REINF. Então, quando a gente tem que mandar um IR para REINF, a gente já sabe, são os IRs que iam em DIRF, né? Então, a gente tem a tabela da REINF, a gente olha os códigos de receita, a gente sabe o que vai lá. Caso algum dia vocês peguem um IR de um código de receita que não vai em REINF, aí vai em MIT, mas eu nem lembro mais os códigos, eu nunca vi ninguém fazer esses. Acho que o ECAC travou de novo agora. Deixa eu sair e entrar aqui de novo, peraí. Enquanto isso, gente, o Wellington tá aí sorteando kits. A pessoa que ganhou, a Karen que ganhou aqui, a Karen tá ali, tá aqui assistindo. Ela foi já a primeira sorteada, Tá passando aqui embaixo, né, o letreiro para vocês que quiserem participar desse sorteio. Outra coisa que veio também de pergunta é com relação à parte de procuração. Tá, pessoal, isso aqui não muda nada com que relação já era da DCTF Web, a regra da DCTF Web. Então, você acessa com procuração, o MIT é dentro da DCTF Web. Então, você acessou a DCTF Web, você acessa o MIT. Eu acesso a DCTF Web com o certificado da empresa direto. Então, continua a mesma coisa, não muda essa parte procedimental, tá? Então, não tem nenhum procedimento a mais. Só a questão daí de quem não tem certificado, que aí pode usar o GovBR, se for prata ou ouro, né, da pessoa. Tem mais alguma pergunta, Geni? Porque eu estou lutando com o ECAC aqui. Tem muitas perguntas. A Cleonira está perguntando se o MIT já está liberado no ECAC. Sim, liberou no sábado. Aqui. Estamos aqui ao vivo, no ambiente de produção, no ECAC. Tanto que ele está travando, porque tem muito acesso. Gente, libera aí o acesso um pouquinho para Carla. Saiam que a gente quer usar. A gente só quer mostrar para vocês. Daqui a pouco vocês voltam. Então, sim, Cleonira está liberado.
Os DARFs podem gerar normal pelo Cicalc Web? Pela 10ª vez, sim! Não precisa necessariamente ser na DCTF Web, o do Cicalc Web tem a mesma validade, tem a mesma... a DCTF Web reconhece ele, tá? Não tem problema nenhum. Deixa isso bem gravado aí. Que mais? Pessoal pedindo kit aqui, o Wellington já está sorteando, gente. Faz lá, ó. Segue aqui, ó. É só seguir o Instagram, @6sistemas e Wellington Marcal e mandar uma mensagem. Quero o meu kit. Aí tá sorteando lá, tá? E agora eu poluí o chat aqui com o kit. Peraí. Vamos ver, que mais? Aplicações financeiras entrarão no Meet? Tem o IR de aplicação financeira que está na Reinf, o IOF, vou falar o que eu lembro de aplicação financeira de cabeça. IOF vai em Meet. Não sei mais o que tem de aplicação financeira que se paga em cima. Se tiver mais alguma coisa, comenta ali. Mas, assim, faz aquele filtro. Vai em Reinf, vai em E-Social, na aplicação financeira vai em Reinf, provavelmente. Mas o que não vai é Meet. Eu só lembro do IOF. Tá. O Luiz aqui está dizendo que está com problema na geração do Meet no Visual Suprema, na parte do IPI, imposto 4, o sistema diz que não foi possível gerar o código do débito e pede para verificar o código no cadastro. Dá uma olhada com atendimento, tá, Luiz? O pessoal ali está preparado já, e pode ser que tenha problemas nesse início, né? Por isso que a gente já liberou logo para ter tempo ali para a gente verificar caso tenha alguma questão. Eu já vou aproveitar e falar que eu ia mostrar, mas enquanto isso, quem tem incorporadora, tá? Que tem o hatch, a regra dentro do Meet para importar é você mandar os 6 primeiros dígitos do CNPJ, não é o CNPJ completo. E só que o que acontece? Se a gente manda esses 6 primeiros dígitos, ele até importa o JSON. Só que ele vai te dar uma pendência dentro do Meet. Ele vai dizer que tá com problema no CNPJ. Aí quando você abre lá a guia, né, na parte de débito do hatch, ele vai pedir para complementar o CNPJ. Isso eles já estão vendo para ajustar, tá? Isso é uma questão da Receita mesmo, tá? Então, esse é outro ponto, né? Que a gente acabou pegando. Deixa eu ver aqui. Quando trava o EK, que eu vou lá na... Tá, deixa eu ver aqui. A Jéssica tinha mandado alguma coisa de DCTF, PGD, deixa eu achar. Acho que eu vou comentar da SCP também, né? Sim, já. Pessoal, SCP, tá? Como é que funciona a SCP? A SCP, ela tem códigos que o final do código ele é específico. Eu acho que o final termina em 10, 9, depende do imposto. Ele tem um final diferente de variação de código de receita. Então, quando a gente fazia lá na DCTF e mandava uma guia de SCP, a DCTF entendia que ela era da SCP e não da sócia ostensiva, porque por causa dessa variação do código de receita. E na DCTF Web, dentro do Meet, é a mesma coisa. Quem vai declarar é o sócio ostensivo, como sempre foi. Então, o Meet do sócio ostensivo vai os dados dele e o da SCP, como sempre foi. Os impostos vão os dele e o da SCP, como sempre foi. E aí vocês vão ver que quando for o imposto da SCP, ele vai ter os dados da SCP por causa da variação do código de receita, como também era em DCTF, tá? Então não tem nenhuma questão a mais. Boa, Vitor. Não é aqui que pede o kit, não. Tem que ir lá no Instagram, gente. Por aqui não é... A gente não tem kit nenhum, não. É o Wellington. Então, Ângela, boa essa pergunta, ó. Os DARFs gerados pelo Cicalc Web, né, que vão pelo SC Report, terão validade? Sim, terão validade. Não precisa mudar essa rotina. Bem, né, bem interessante essa pergunta. Por isso que a gente diz que pode tranquilamente. Lá no final, gente, eu vou mostrar um fluxo para vocês, né, bem simplesinho, com as datas ali, com os fechamentos, bonitinho, e a transmissão da DCTF Web, tá? Já já a gente mostra. Vamos só ver se a Carla consegue continuar aqui. Gente, ele abriu meio feio, mas ele abriu. Vamos tentar. Deu uma desconfigurada na página. Isso aconteceu comigo também no final de semana. Alguém perguntou aqui, fechamento em andamento, Carla. Aconteceu comigo, né, um dia de ter fechamento em andamento. Gente, é guardar, tá? A gente até estava desconfiada que durante, né, depois do horário comercial, que ele ficava lá, mas no outro dia processou, então eu não sei o tempo que levou. Mas é só aguardar, tá? Esse fechamento em andamento. Isso, Porque você não vai conseguir encerrar se tiver pendência, né? Ai, gente, eu tô aqui clicando no botão, acho que agora vai. Ó, a minha declaração ficou em edição, né? Aquela que eu importei antes. Vamos abrir ela aqui para vocês verem, né? Então, ó, vamos para os dados iniciais aqui, tá?
Apuração sem movimento. Quando é que eu vou usar isso aqui? É só se eu precisar gerar uma DCTF web sem movimento ou se, vamos supor assim, eu encerrei um Meet com dados, não era para ter ido com dados, e depois que encerra eu não consigo mais excluir, né? Porque se eu voltar aqui, eu não tenho botão de lixeira para uma encerrada, eu só tenho botão de lixeira para uma em edição. Ah, mas eu preciso zerar esses dados. Eu não, foi errado. Aí você faz uma sem movimento para ele zerar os dados da tua DCTF web que está como Meet aqui, né? Aí, Inclusive, foi o que eu fiz aí na minha de teste, né? Porque eu não tenho Meet, né? isso. Então a gente faz isso. Gente, o sem movimento ali no Meet, né? A gente falou tanto, não é obrigatório, né? Então, para que tem, né? Vem aquela pergunta. Para essa questão que a Carla informou agora, e às vezes também tem reinf, tem movimento no reinf. No mês seguinte não tem reinf, então você não é obrigado a fazer, mas precisa de uma DCTF web sem movimento. Então, valeria também entrar ali no Meet, direto na DCTF web, clicar, pronto, transmite tudo certo, né? Para essas duas opções. Outra coisa aqui, vocês podem ver que tem várias encerradas, tá? Então, qual é a última encerrada sempre? É aquela que tem verde, tá? Então, é a primeira, é a segunda, é a terceira. A que tá em verde é a última que tá válida para receita, tá? Vou editar aqui, tá? Então, sem movimento a gente já falou. Qualificação da pessoa jurídica. Já vem do sistema, PJ em geral. Tem os outros aqui, sociedade cooperativa, tal, né? Tem gente que perguntou, eu tenho uma imune isenta, preciso declarar? Não tem uma questão de dispensa por ser imune ou isenta, tá? Se tem dados, vai enviar. Apesar de que agora, uma vez que o PIS da Folha está no social, eu não sei se elas vão ter alguma coisa para informar. Imagino que não. Regime das variações monetárias, aqui é para quem trabalha mais com essa parte de ter câmbio e tudo mais, né? Forma de tributação do lucro, presumido, real anual, real... As mesmas opções que tinha. Tem a opção do simples, que é nova, que aí as pessoas perguntam, mas eu tenho que entregar se eu sou do simples? Não. É só se tiver IOF, PIS importação, COFINS importação, IPI importação, que eu nunca vi ninguém entregar, mas se tiver, daí, né, já tem essa obrigatoriedade. Está lá no artigo 13 da Lei Complementar 123. PIS e COFINS, cumulativo ou não cumulativo, aqui ele só dá cumulativo porque é presumido. Se fosse real, ele abriria outra opção, né? Os dados do meu contador. E aí eu vou para os débitos, né? Imposto de renda não tem, porque é janeiro. Contribuição social não tem, porque é janeiro. Todo débito que eu precisar incluir, eu vou aqui incluir débito, tá? Ele abriu, ele nem deveria abrir, mas ele abriu, né? Aqui é da SCP. E a Receita vai fazer melhorias depois, por exemplo, assim, né? Eu vou abrir o que eu PIS, né? Eu tenho 8109, beleza. Eu vou colocar, vamos abrir as opções que eu tenho, ó. Tem opção aqui que às vezes não é do lucro presumido. Então, eles vão fazer um filtro, ó, o não cumulativo, para depois vocês nem conseguirem mais informar. Deixa eu cancelar. Então, aí aqui vai estar o PIS, né? O valor do PIS, que aí vocês podem editar e tudo mais, né? Os dados aqui do PIS, né? Então, aí de novo a SCP, né? Vamos pegar aqui, ó, 8109, 08, SCP. Então, aqui ele vai saber que é de uma SCP, você coloca o CNPJ da SCP, o valor, vai tudo bonitinho, tá? Não tem problema. E vai direto do sistema. COFINS está aqui também. Essas contribuições... é que eu tô olhando para a tela. Essas contribuições diversas também, isso aqui a gente não usa, né? Que são aquelas Codecine, aquelas outras contribuições. E o RET, né? O pessoal estava perguntando do RET, tá aqui o RET, né? Então, ó, você coloca aqui o 49501, né? Ele vai pedir o CNPJ da incorporação, né? Então, o problema que a gente tem, que a Receita está ajustando, é justamente isso aqui, ó. Ele tem que aceitar só isso aqui, e ele não está aceitando, ele quer completo. Só que a gente não pode mandar completo, porque se mandar completo não funciona o JSON. Então, isso aqui eles estão ajustando, tá? Então, quem tem o RET que der pendência, tá? Aqui em pendência, porque não tem o final do CNPJ completa, né? Por enquanto, não tem problema nenhum, para depois eles vão ajustar, tá? Porque não tem necessidade de mandar completo, porque eles sabem de quem é a empresa. Suspensão, isso aqui é para quando eu tenho processo que suspendeu o recolhimento do meu tributo. Isso eu já tinha na DCTF. Então, aqui eu boto de novo os dados, né? Número do processo, os dados do processo, autoria, se tem depósito ou não, né? Então, quem tem, coloca aqui. Lembrando que isso aqui não vai zerar o meu valor de tributo. Então, eu tenho PIS, eu tenho uma suspensão. Ele vai entender que você tem uma suspensão, mas é lá na DCTF Web que você vincula ali para ele zerar o imposto também, como sempre foi, né? Como já é no E-Social também, né? Isso. Fechou.
Quando você vem aqui em salvar ou verificar pendências, normalmente ele já aponta as pendências direto, tá? Mas ele vai aparecer aqui as pendências. Ó, o meu não existe pendência. Ô, Carlos, o que tu falou ali que não ia ter janeiro é quando é trimestral, né? Trimestral, O Cristiano tá perguntando, como assim não tem janeiro? Quer explicar isso ali? Sim, ó, o que acontece? Janeiro, competência janeiro, né? Eu não consigo mandar o imposto de renda, tá? Eu consigo mandar ele no mês 3, 6, 9, 12, como já era na DCTF, eu já mandava nesses meses. No MIT, eu mando 3, 6, 9, 12. Por quê? Porque o MIT, ele tem função declaratória. A função dele é declarar o seu tributo, é confessar o seu tributo, como é na DCTF Web. Então, eu não preciso ter ele vinculado ao pagamento, mas eu estou pagando imposto de renda todo mês, seja antecipado, seja por cotas. Isso não tem relação com o MIT. O MIT é a declaração do débito. O débito é trimestral, então ele vai por trimestre, tá? Então, no mês de janeiro, como ele não é 3, 6, 9, 12, ele vai só os débitos que você pode pagar mensal, diário, que podem entrar nessa competência, tá? E lembrando, o MIT, de novo, ele é uma declaração de débitos. Eu não tenho campo para informar pagamento aqui, eu não informo pagamento e ele não tem a função de gerar, não é a função dele gerar DARF, a função dele é declarar débito, tá? Aí o DARF você vai gerar ou Sicalc Web ou DCTF Web, que é só uma declaração de débito, é uma confissão de débito, é isso. E aí a aliança até está dizendo, é a mesma coisa que DCTF PGD, só mudou a plataforma, com exceção dos pagamentos, compensações e parcelamento. Isso não vai ter aqui, ó, vocês podem ver que não tem mesmo, tá? Não tenho pendência, tá tudo certo. O que eu faço agora? Já foi para DCTF Web? Acabou? Posso sair e viver minha vida? Não, né? Eu preciso vir aqui nesse último, aqui, ó, encerramento e encerrar a apuração. Lembra, gente, a tela inicial que eu mostrei? São 3 apurações, 3 fechamentos, 4, né? Que a RENF tem 2, para daí para DCTF Web. Isso. E, Carla, mesmo importando o arquivo, também eu preciso vir aqui e encerrar. Isso, mesmo você importando o arquivo, porque vocês viram, ó, ele não encerrou para mim, ele não, né? Porque vocês precisam fazer essa conferência. Até, acho que eu vou falar agora, né? Eu vou falar uma novidade que a gente vai liberar essa semana. Vocês viram que eu tive que acessar o ECAC, sofrer aqui com o ECAC, né? Abrir ele. O ECAC não tem como garantir que não vai ser um sofrimento, mas assim, eu não vou precisar ter uma plataforma aqui aberta, uma página da internet aqui aberta para acessar o Meet. Vocês vão conseguir acessar por dentro do sistema. Então, aqui, na telinha de exportação, eu vou ter um botãozinho a mais. Dá para mostrar aqui? Vou ter um botãozinho a mais aqui de preenchimento para o Meet. Então, eu vou clicar aqui, esse meu arquivo, ele já vai subir automaticamente aqui para o Meet, ele já vai importar, ele já vai parar aqui, ó, que nem eu fiz agora, né? Olha o tempo que eu demorei para importar esse arquivo, vai ser bem mais rápido, vocês não vão precisar ficar entrando e fazendo um monte de coisa. E aí vocês vão conferir, ele também não vai encerrar para vocês precisam conferir, até porque para evitar gerar retificações desnecessárias, tudo, vocês vão conferir, tá tudo certo, vocês só vão ter que encerrar, tá? Porque a gente não tem caminho por web service que nem tem na REINF. Então, a gente fez esse facilitador para vocês ganharem tempo, para ajudar no dia a dia, né? Vai sair essa semana, não tem hoje, tá? O botão não está aqui, como vocês podem ver, então não tem hoje. Aguardem as próximas versões, fiquem de olho que vai ter. E aí vocês vão trazer o arquivo para cá e vão encerrar a apuração. Ah, Carla, algum dia vai ter um web service? Pelo Integra Contador vai, provavelmente em março, mas o Integra Contador, daí a gente tem que ver como é que vai ficar, né? Sim. Vou encerrar aqui, tá? Carlos, os valores são altos aí, tu não transmite. Não será transmitido. Ó, ele vai encerrar, que nem a Jenny falou, pode ser rápido, pode ser que demore um pouquinho, né? Depende muito aí do fluxo. Ó, tá indo, tá pensando aqui. Gente, então esse fechamento, assim como o fechamento da Social, fechamento da REINF e agora o fechamento do MIT, vai lá para a DCTF Web. Mostra ali a tela, mostra a tela. Vamos lá. Ó, aqui tá encerramento em curso, tá? Vamos só ver aqui, ó. Atualizar a página. Encerramento em curso de novo. É que o valor tá muito alto. Calma, gente. Ó, não autorizado. Ih. Tem que fechar, eu acho que abrir de novo. Vamos lá. Ver se... Enquanto isso, vamos responder algumas perguntas. Deixa a Carla reiniciar aí. Eu não consegui fechar o pagamento do E-Social. Aí já não tem a ver aqui com o MIT, né? O CID será informado manualmente no MIT? Mas já não tem no sistema?
CID de combustíveis não é uma apuração que a gente tem. Assim, tecnicamente, se gerar o DARF estiver dentro do sistema, ele vai exportar. Eu não conheço as particularidades da CID, mas a princípio não teria problema. Mas qualquer coisa, daí pode falar com o atendimento também, né? Acho que ele não veio ainda, deve estar encerrando. Ele está em curso. Se o valor for totalmente suspenso de PIS e COFINS, devo informar no MIT? Suspensões informa no MIT. Depois elas vão para a DCTF Web para você utilizar ou não, né? Que pode que você não queira utilizar, esperar sair Eu acho que eu vou falar talvez do Cotas um pouco agora, enquanto ele está encerrando. Tá, pessoal, pergunta que não quer calar, né? E o imposto de renda em cotas, como é que funciona? Então, vocês vão declarar ele no mês 3, 6, 9, 12. E no MIT, não tem campo para dizer que ele está em cotas. Não tem. Simplesmente vai o imposto lá, o código de receita, encerra, ele vem aqui para a DCTF Web, e aí quando vocês entrarem na DCTF Web, aqui em cima, ó, nessa barra aqui de cima, ele vai ter mais uma opção chamada cotas, tá? Aí vocês vão entrar, ele vai mostrar os tributos que podem ser pagos por cotas, então ele já tem essa inteligência, então ele já vai trazer o teu imposto de renda e a contribuição social, você vai selecionar ele, e vai dizer quantas cotas você quer, 1, 2 ou 3. Lembrando que a cota mínima é R$1.000, então se for 2.000 ele vai dividir no máximo em 2, né? E de 3.000 para cima ele faz em 3. Ah, Carla, posso baixar todas as 3 guias nesse momento? Pode, só que só vai conseguir pagar a primeira, porque a segunda e a terceira não tem atualização da Selic. Quando vem a atualização da Selic? Igual funciona no Sicalc Web. Então você tem que esperar virar o mês para vir a Selic e aí tirar a guia. Virar o próximo mês para vir a Selic, tirar a guia. Posso fazer no Sicalc Web? Claro que pode, não tem problema nenhum. Tem que ver onde é mais prático para você, porque aqui você vai ter que entrar no ECAC, entrar na DCTF Web, voltar no período 3, 6, 9, 12 e vir aqui na parte de cotas e emitir. Então, talvez não seja tão rápido, né? Então, tem que ver o que é o melhor fluxo, né? Para poder emitir essa guia. Ô, Carla, tá ainda em andamento lá? Só vamos ver aqui, senão a gente responde umas da DCTF Web. Acho que ainda tá, né? Não sei se ele atualizou. Nossa, esse carregamento da página me dá agonia. Deixa eu voltar. Mas, ó, gente, aqui na DCTF Web, né, precisa fazer a vinculação dos pagamentos? A Márcia está perguntando. Não tem necessidade, né? Você pode, se quiser emitir uma guia com alguma coisa complementar, né? Já foi feito o pagamento, pode abater os pagamentos, mas não precisa fazer vinculação. Não tem, o DCTF Web não é o sistema financeiro, tá? Isso conta corrente do ECAC é que faz lá. Carla, da DCTF Web, só vamos mostrar ali a opção de editar o DARF, que mesmo sem DCTF Web transmitida, gente, vamos ver a tela aí da Carla, ó, mesmo sem DCTF Web transmitida, volta lá para a tela primeira, ela está sem data de transmissão, ó, qual que é? Essa aqui. Não, mas transmitiu? Não, ela tá como retificadora, mas não subiu o débito ainda. Ela não tá em andamento, ela tá ativa. Mas a data aqui parece... Tá com data de transmissão, né? Não? 17/2, tá como retificadora ativa. Só que eu acho que o meu encerramento não sumiu ainda, não subiu ainda, senão ela estaria em andamento. Entendi. Então, mas mesmo ele estando sem transmissão, né, ativa ali em andamento, ela consegue clicar ali em editar a declaração e consegue clicar em editar o DARF. Mas aqui no maisinho na frente ali, lá na frente, tu abre os impostos. Então, assim, ali hoje só tem parte do E-Social, mas juntando com o PIS, COFINS que vai vir do MIT, você pode selecionar e emitir separadamente, né, cada um dos vencimentos. Aí vai da forma como você quer emitir e mandar para o seu cliente. Eu quero um DARF do dia 20, outro do dia 25, outro do dia 30. Perfeito, edita o DARF cada vez, seleciona os impostos, emite e manda para o seu cliente, tá? Ou quiser emitir também no Sicalc Web, também não tem problema nenhum, desde que os valores, os códigos de receita e o período de apuração seja idêntico. Isso, e também sempre prestar atenção, né? Por exemplo, eu vou emitir uma guia, né? Eu já tenho valores pagos, né? Também tem aquela funcionalidade de abater pagamentos anteriores, que tá... Agora não lembro onde é que tá. Mas que aí ela já gera a guia com o valor que falta pagar, né? Exatamente, que é a opção de abater, né? Ali embaixo.
Abater pagamentos. Aqui, ó. Porque ela já está transmitida, né? Antes de transmitir, seria no informar pagamentos lá em cima, tá? Mas ele já reconhece. Inclusive, vê aí, se ele, eu já paguei essa guia ontem aí. Vê se Não, ele apareceu aqui, ó. apareceu. Uhum. Aí, ó. Então, até para quem gera guia diária, né? Para quem quer ter certeza antes de emitir um DARF do que está pago ou não, para não acontecer de gerar medo, às vezes, para o cliente pagar, é uma informação importante. Até teve gente que perguntou do IOF aqui também, né? O IOF, ele vence... tem muito imposto com vencimento diário, mensal, né? Diário, decendial, semanal, né? Então, todos esses impostos que vencem antes de, né? Porque, por exemplo, os IOFs ali de janeiro, eles já vão ter sido pagos antes de eu fazer a declaração. Então, eles vão juntar aqui no DARF? Vão. Mas eles já estão pagos. Eu posso emitir a guia pelo Scalc Web? Pode, isso não influencia nada, como já funciona com os IRs do exterior. E aí aqui você usa essa função para já não vir eles de novo no débito, né? Não vir eles de novo na guia. Ô, Carla, em relação aos valores inferiores a R$10, informa normalmente, né? A própria DCTF Web, ela acumula se ali a guia final ficar menor que R$10, tá? Mas informa normalmente. Vai exportar, vai gerar o arquivo do MIT, enfim, tudo igual. Só que, claro, juntando vários impostos, dificilmente a guia vai ficar menor que R$10, né? Mas, se acontecer, segue a mesma coisa. Em janeiro de 2025 não tem débito, mas em dezembro de 24 teve. Envia janeiro de 2025? Sim, Andréia, tens a obrigatoriedade de enviar DCTF Web sem movimento no mês seguinte ao que você teve movimento. Nossa, já está difícil esse encerramento. Muita gente fazendo encerramento, né? Estão pedindo aqui no Suprema para tu informar de novo onde é que gera o arquivo. Aqui, ó, gente, ó, mesma telinha da DCTF, né? Vocês acho que já conhecem essa tela. Exportação, sistemas federais, DCTF MIT é a tela da DCTF, que não será abandonada. Nós continuaremos usando ela. Então, assim, Carla, mas eu preciso gerar uma DCTF, um MIT, como é que o sistema sabe? Ele sabe pela data, né? Aí a única exceção é o março de 25, que aí ele vai conseguir gerar tanto o MIT. Ele vai gerar 2 arquivos. Ele vai gerar o arquivo do MIT, para o que é PA março, e os pagamentos pela DCTF antiga, né? Carla, a gente tem ainda no Único alguma DARF que não gera pelo Scalc Web? Não, sempre é Scalc Web, né? Então, Simone está perguntando se os DARF gerados no Único se vai reconhecer. Vai. É porque a gente usa o Scalc Web, tá, Simone? Então, assim, não é que é só os do Scalc Web, do Único também, porque ele usa o Scalc Web, tá? Então, tranquilamente, nem tem como emitir DARF por outro. Gente, não use o DARF manual, DARF preto, Isso. DARF... Como é que chama esse DARF? Eu digo que é o DARF antigo, DARF antigo, preto, né? Aquele DARF bem preto. antigo, antes de ser Não usem, tá? Não usem. Esse você vai ter trabalho para fazer a vinculação depois. Então, não orientamos a usar. Tá perguntando os R$10. Gente, valor menor de R$10, ainda assim, você transmite e ele acumula na DCTF Web. Já é assim hoje, né? Em relação a por exemplo, contribuição previdenciária, né? Se ficou menor, só tem INSS lá da folha, ficou menor de 10, exporta, depois ele acumula no próximo mês, ele vai juntar com o próximo DARF. Sim, Betel, em casos de exceção, quando tiver o pagamento trimestral, né, aquele imposto trimestral que você ainda vai fazer pagamentos em 2025, referente ao último trimestre de 2024, ele tem que entrar na DCTF PGD, de março para entregar até maio. Ainda vai sair uma atualização do PGD quanto a isso, tá? Isso. Quando encerra o MIT, fecha a DCTF Web ou a folha social vai precisar voltar e fechar? Não, gente. Essa funcionalidade da folha, né, de pelo e-social você transmitir a DCTF Web é uma opção. Se você já entregou o e-social, não transmitiu a DCTF Web, depois fez o MIT, a DCTF Web está em andamento, vai lá e transmite a DCTF Web dentro da DCTF Web. Não precisa ser pelo e-social, tá? Não é uma obrigação. Agora vai lá, Carla. Só não tô conseguindo abrir o MIT, mas aqui já deu para ver que subiu, ó. Subiu o muito. valor ficou bem alto. Calma, vai dar tudo certo. Tá aqui em andamento, né? Vamos mostrar então a questão da edição, né? Vamos pensar assim, ó, gente. Dia 15, você já fechou o e-social RINF, já emitiu o DARF, já mandou para o seu cliente, que foi o que aconteceu aqui. Agora, a Carla fechou o MIT com PIS e COFINS, que vence dia 25. Ela vai desmarcar ali, ó, vai desmarcar o que eu já paguei, que é o INSS e o IR. Deixa eu marcar tudo aqui. Isso.
Remover. Pode dar um ok. Tá. Isso. Vamos tirar. Desmarca os contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte do e-social. Ficou aqui PIS. PIS e COFINS? Isso, PIS. É porque aqui tá aberto, deixa eu fechar. Uhum. Ó, PIS e COFINS só. PIS e COFINS, 2 impostos ali, tá? Então, seleciona os dois, emite o DARF. Ou, Carla, tem a opção de abater o pagamento, mas já pode, mostra ali o DARF, só para a gente ver que ele vai sair com a data do dia 25, porque são 2 impostos que vencem dia 25. Então, ela mostrou exatamente, exatamente. 25, o PIS e o COFINS. Total, né? Já tá aqui, né? E aí, se tiver... Agora, tem a opção de abater também, já vamos mostrar. Ele tá... Peraí, deixa eu botar aqui. Ele tá... Agora é lá em cima. Como já tá... Não, ela tá em andamento, né? Ela tá em créditos vinculáveis. Aí, pagamento. Meu Deus, não pagamento. Tô... paga, meu Deus, estava embaixo. Importada a receita. Importada receita. Ok. É que ele não vai achar, né? Mas ele faz a busca. Do PIS e COFINS, quer dizer, né? Mas dos outros... Os outros ele já vai ter que reconhecer. Abateu? Esse aqui é 89731, 1.963. Vamos só... 89731, 1.009... mesmo valor, certinho. Uhum. Então, ele abate se ele já reconheceu o pagamento, né? É isso. É isso. Vamos excluir agora o seu MIT para não ter problema. Tá, gente, que mais agora de pergunta? Vamos só, antes de começar a responder as perguntas, mais especificamente, deixa eu só voltar aqui com a minha apresentação, para finalizar, mostrar um fluxo para vocês que a gente acha válido, tá? Então, coloca ali a minha apresentação. Márcio tá aí? Ele tá. Vai dar. Isso, deixa eu voltar. Ah, não, voltar não, deixei adiante. Então um fluxo assim que para a gente entender, né, para vocês entenderem como é que tem que conversar internamente, claro, né, para entender esse fluxo, mas o que a gente imagina, né? Então, até dia 15, apura e fecha o e-social, né? Lembrando que aqui é uma data que, eu quero fechar até dia 10, ótimo, né? Vai de acordo com cada um, esse aqui é meu prazo final, tudo bem que posterga em caso de dia não útil. Até dia 15, apura e fecha o e-social. Até dia 15, apura e fecha EFD Reinf. Temos 2 fechamentos na Reinf. Contribuição previdenciária, CP e RET de retenções. Alguém perguntou antes ali, PIS e COFINS e retenções. Gente, vocês já informam na Reinf. Não muda, o que já está sendo informado na Reinf mantém, o que já está sendo informado no e-social mantém, e o MIT só veio para acrescentar os impostos que ainda não estavam dentro da DCTF Web, que a gente declarava na DCTF PGD. Apenas isso, tá? Só que como tem vencimentos lá do dia 25 e dia 30, acabou tendo essa mudança aí nos prazos também. Então, aqui, até dia 15, emite o DARF, eu vou ter que ir lá editar o DARF, escolher só, né, os impostos ali que eu quero que vence dia 20, envia para o cliente para ele pagar. Ok, segue o fluxo normal. Eu só não transmiti DCTF Web aqui nesse momento. Mas a minha empresa é do Simples, não vai ter MIT, então já transmite, não muda nada no seu fluxo, tá? Isso aqui é para empresas que têm MIT. Até dia 20, 22, 21, apura o PIS e COFINS. Para emitir esse DARF, aí eu coloquei, emite o DARF no Cicalc Web e envia para o cliente pagar. Por que no Cicalc Web? Porque você não vai ter ainda o MIT fechado. Pode ser que sim, ótimo, se não vai ter contribuição, imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, só PIS e COFINS, já pode também fazer e emitir pela DCTF Web. Tanto faz. Eu quero continuar usando a funcionalidade do SC Report de emitir a guia pelo Cicalc Web e já mandar lá para a pastinha, já mandar para o e-mail do meu cliente. Pode fazer tranquilamente, tá? Então, é isso. Então, até dia 20. Depois, o que a gente tem depois? Travou? Aqui tá aparecendo imposto de renda, de 30, mas aqui 30. na tela travou. R$15,30. Tá normal? Aqui essa tela travou, mas eu vou seguindo. Se tá aparecendo para vocês, eu vou seguindo. Aqui tá rodando. Bom, aí dia 30, até dia 30, apura imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social para as empresas que têm. Até dia 30 também, apura e fecha o MIT, que é o meu prazo final. Mas eu já consigo fazer isso lá no dia 25, 26. Ótimo, gente. O que vocês conseguirem antecipar, melhor. Até dia 30, emite o DARF da DCTF Web, porque agora você tem ela completa lá, edita novamente, seleciona só os códigos de receita, envia para o cliente pagar.
até dia 30, e é o principal, até deveria ter mudado a cor aqui, né? Transmite a DCTF Web, isso não pode esquecer. E, por fim, os débitos declarados e todos os DARFs recolhidos, seja o DARF emitido na DCTF Web, no Cicalco Web, pelo dentro do sistema, ele vai reconhecer e vai zerar, né? Débitos declarados tem que ser igual aos DARFs recolhidos. Ponto. Acabou por aí. Gente, por que eu frisei aqui no até dia 30 transmite a DCTF Web? Porque você já fechou a social, você fechou a Reinf, você fechou o MIT, você emitiu os DARFs, teu cliente pagou e é muito fácil esquecer de transmitir a DCTF Web. Por isso, tá? Essa é a nossa preocupação. Então, aqui eu quero que vocês tenham esse ponto de atenção, de fato, de ter alguém responsável por transmitir ou, ao menos, conferir se todas elas estão transmitidas. Porque vai chover MAED a partir de agora, só por essa mudança de fluxo. Podem acreditar no que eu estou falando. Então, quem está aqui já não vai mais cometer esse erro, né? Vai ter uma atenção especial ali em relação à transmissão, tá bom? Lembra, eu vou poder fechar o e-social, fechar a Reinf, fechar a MIT, emitir DARF, pagar DARF, tudo isso sem DCTF Web transmitida. Por isso a minha preocupação junto com, né, com vocês ali em relação a isso, tá bom? Era isso que eu tinha aqui de material, tá? Esses slides vão para vocês também. Aqui o meu, ó, que meu deu erro aqui, caiu. Eu não consigo mais ver nem chat. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir o YouTube. Aqui agora eu arrumei só DCTF Web, tá tudo certo. Muito bem, Carla. Agora já posso... que o valor que tava lá dava para comprar um carro. Não. Não façam isso em casa, tá, gente? Esses testes aí é só... A gente se arrisca aqui, na verdade, não deveria fazer. A Receita disse, não façam teste em ambiente de produção, e a gente fez, né? Mas não façam isso em casa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu estou sem perguntas aqui na tela, não consigo ver. A Carla vai puxar umas perguntas aí para vocês. Vamos. Eu não consigo, acho que puxar para a tela, né? Mas pelo menos ler. Né? Para transmitir a DCTF Web somente depois de tudo apurado, sim, tecnicamente sim, né? Você tem que conferir, apurar, tá tudo certo, aí você transmite, porque quando você dá o transmitir lá da DCTF Web, é que você de fato declara para o governo, né? É que nem a Reinf, eu mandei o fechamento da Reinf, eu confessei os meus débitos? Não, só quando faz DCTF Web que eu confesso meus débitos. Isso, lembra aquela nossa tela inicial lá? Vários fechamentos, uma única transmissão, uma única declaração. O que vale para a Receita Federal é a DCTF Web a partir de agora. Claro, né, Carla? A gente tem ainda SPED contribuições, a gente tem ECF, isso tudo continua, mas em relação a DCTF, DCTF Web, social, Reinf, MIT, esse é o fluxo. Isso, porque o FD contribuições ele é como se fosse um livro para dizer quanto que você tem a pagar, né? Então ele dá muito mais detalhamento para mostrar como você chegou naquele cálculo. É diferente daqui que a gente só declara o débito final. É 2 vezes fazendo a mesma coisa? Mas eu ainda achava que eles podiam ter pego do SPED contribuições. A DIRB também poderia ter vindo dos SPED, mas estamos aí, né? Não entendi direito com relação ao IRPJ e CSLL estimativa mensal. Você diz do contábil? Ou o pagamento mensal? Eu acho que é o pagamento mensal, vou falar do mensal, tá? Então, como é que você vai fazer? Como é que você faz hoje, Sanderson? Hoje você vai lá no Cicalco Web e gera as guias dos meses que você tem que pagar, né? E aí depois você manda para a DCTF, né? Hoje é assim, né? Vai funcionar da mesma maneira. Você vai entrar no Cicalco Web, gerar as guias que tu precisa pagar nos meses que tu precisa pagar. E no final do mês 3, 6, 9, 12, mesma coisa como você fazia a DCTF, você vai declarar esses valores desses 3 meses. Só que dentro do MIT. Né? Então, é a mesma coisa que você fazia em DCTF, você faz dentro do MIT. Né? Quando na DCTF você não mandava 3, 6, 9, 12 os valores, né? Só os valores dos débitos, claro, com os pagamentos, mas assim, tinha os valores dos débitos. Então, esses mesmos valores desses mesmos meses vão continuar sendo declarados, só que agora em MIT. Gente, olha só, impostos declarados na Reinf, é obrigatório também declarar no MIT. Se você declarar no MIT, também você vai duplicar. Primeiro que nem consegue, né? Tem código de receita lá, já são filtrados os códigos de receita que você pode. Então, gente, 3 apurações, 4 fechamentos para uma única declaração. Lembrem disso. Eu vou voltar o meu slide aqui, porque eu estou ficando já preocupada que vocês não estão entendendo isso. 3 apurações, 4 fechamentos, porque a Reinf tem 2 fechamentos, até devia ter colocado 2 cadeadozinho ali, tá? Tem 2 fechamentos, 4 apurações, 3 apurações, 4 fechamentos.
resultam na DCTF Web. Então, como é que você vai declarar o mesmo código de receita na REINF e no MIT? Vai duplicar na DCTF Web. É uma única declaração que vai juntar tudo isso. Tá? Então, não. O que você já declara na REINF, fica na REINF. O que você já declara no E-Social, fica no E-Social. Tanto que imposto de renda retido na fonte, né? No E-Social, tem na REINF e tem também no MIT, mas são códigos de receita distintos. No E-Social é o 0561, o 0588, 1889, tem outros, né? Na REINF eu sei que tem o de aluguel, né? Tem 3208, tem 3280, que é da cooperativa, 1708. Então, são códigos de receita diferentes, que vão em apurações diferentes, mas caem tudo numa mesma declaração, tá? Isso aqui tem que ficar bem entendido, gente. Para que serve a funcionalidade de buscar pagamento para abater, né? Isso aqui a gente explicou, Tatiane. Isso aqui é para você poder... O governo, ele busca pelo sistema Senda, que é o sistema dele de controle de pagamento, por isso que a gente fala, não é o MIT, não é a DCTF Web. Se já tem guia paga gerada em Cicalc Web e não em DARF preto, por isso o DARF preto não pode ser usado. Encontrou o pagamento, casou com o que está na DCTF Web, aí ele vai conseguir baixar, se você quiser, ele vai apresentar, aí você dá um ok, ele baixa, para poder gerar guia já com a diferença. Isso é para não precisar ir lá editar, selecionar, correr o risco de errar, então você abate, mas tem hora que aquele DARF, por exemplo, se você emitir dia 20, o teu cliente pode não ter pago ainda a guia do dia 20, aí tu já quer emitir do dia 25, aí o abater não vai adiantar de nada, porque não está pago, ele ainda não vai reconhecer. Ô, Carlos, alguém perguntou aqui, passou agora, não consigo achar, mas sobre um erro que está dando lá no Único, né, dizendo que tem imposto GPS, INSS, FGTS, ali está atrapalhando. A gente já identificou esse problema, tá? Já está com a equipe lá. Na verdade, o fiscal, né, não deveria olhar nada, mas provavelmente é algum erro de configuração dos teus impostos lá no cadastro da empresa, mas a gente já está tratando, tá? Já está com a equipe lá, hoje de manhã eu já vi esse erro num grupo, já passei para eles lá, eles estão tratando. Vamos ver. Antecipações de recolhimento do IR serão transmitidos da mesma forma que a apuração trimestral? Do lucro real? Então, o lucro real é a mesma coisa que você já faz na DCTF, tá? Então, assim, os meses que você manda, você vai continuar mandando. A única coisa é que para quem é lucro real, tem aquela opção que sempre teve, que se a empresa faz balanço de suspensão ou redução, que aí pode ter períodos que ela não tem o imposto de renda, né? Trimestres que ela não tem. Aí, se ela usa isso, ela só marca, né? Que aí não vou ter débito porque tive essa situação. Que é a mesma coisa que já faz na DCTF, os mesmos parâmetros, tá? Não muda nada. O Carlos MIT não tem recibo de entrega, né? Não tem recibo de entrega, não tem número para usar em retificação, é aquilo que eu mostrei. Um arquivo substitui o outro, se for de mesmo período e a apuração estiver encerrada. Pessoal, quem está comigo aqui desde o início, me ajuda a responder a pergunta da Suelen e do Diego, que são duas perguntas exatamente iguais. E aí, respondam aí para mim. Precisa ser entregue MIT sem movimento das inativas? Tanto a Suelen quanto o Diego perguntaram. O que vocês me respondem sobre isso? Quem estava aí me acompanhando? Vamos ver se vocês vão passar na prova. Não. Aqui, ó, Letícia também, mesma pergunta. Respondam aí. Tem que fazer? Tem que fazer? Ó, um não bem grande aqui de quem foi? Agora passou. Aqui, ó. Da Gersi. Então tá aí, gente. Não tem que fazer MIT sem movimento, de inativa, de imune, de isenta, de ninguém. Sendo sem movimento, não tendo nenhum dos 12 tributos listados para entregar, para confessar o débito, ou seja, não tem débito, não precisa de MIT sem movimento. Inclusive, situação especial, né? A gente até questionou isso. Mas ela é extinção, ela está extinguindo esse mês. Preciso mandar para dizer que está extinguindo? Não precisa, tá? Até eu achei que talvez precisasse, mas não precisa, não. Até faz mais sentido não precisar. Com certeza, também acho. Ó, obrigada aí por todo mundo que mandou não. Vocês estão de parabéns. É isso aí. Quanto ao IR de folha de pagamento, informa no MIT? Não. Eu cliquei na pergunta errada. Aqui, ó, MV. Não, gente, imposto de renda retido na fonte da social, imposto de renda retido nas notas, na aluguel, REINF, imposto de renda retido na fonte, qual que é o que vai no MIT? Tem no imposto de renda retido agora é tão específico que eu vou não tem nenhum caso real. Tá, então não é o da folha, não é o da REINF, tá? Isso tudo já está indo, tá?
Obrigada aqui o pessoal que foi falando. Não entrega, foi em 2021, isso aí. Tá, vamos ver essa aqui. Tô pegando aleatório aqui, que eu não consigo nem ler, que passa tão rápido. Eu posso gerar guia pelo Scalco Web, não pela DCTF Web? Respondam para mim também, quem estava aí, gente, por favor. Ó, Brenda, respondam a Brenda aí. Pode emitir o DAF no Scalco Web? Vai valer? Mais uma pergunta aqui na provinha para vocês. Já vou aproveitando as perguntas de vocês e já questionando também. Ó, sim, pode. Aqui. Caso a DCTF Web seja transmitida para empresas com obrigatoriedade, mas sem o MIT, quais as penalidades? Você vai estar declarando o débito inferior ao que de fato você tem. Tem penalidade prevista na IN 2237. Tá? Claro que isso sim depois do prazo, né? Deixa eu ver aqui. Veio uma. Boa tarde. A empresa não teve movimento desde a abertura. Foi enviada a DCTF Web em junho, quando abriu. Posso enviar o Ótimo. MIT sem movimento para poder. Mas não precisa, Pode, Manuela. mas não precisa. Não precisa, Essa aqui, Manuela. né, Manuela? Boa, olha só, gente, ó. A empresa não teve movimento desde a abertura, abriu lá em junho de 2024. Ela disse que foi enviada a DCTF Web sem movimento, né, em junho de 2024. Outro detalhe, confirma se está lá sem movimento. Zerada não é sem movimento, tá? Mas se não teve movimento, muito provavelmente está lá. Posso enviar o MIT sem movimento de janeiro para poder transmitir a DCTF Web? Mas para que finalidade você quer transmitir? Não precisa, tá, Manuela? Não tem necessidade. DCTF Web sem movimento uma vez quando ocorrer o fato. Quando é que eu preciso fazer de novo? Só quando ela voltar a ter movimento. Só. Olha que prático que ficou isso. Carla, tá, do R$10 é isso. Ele só está dizendo que no único não está gerando. Vamos ver isso aqui, peraí. Eu acho que sobre o PIS, inferior a R$10, o arquivo no único não gerou. Está correto. Ou precisa ser entregue o valor mesmo inferior. Talvez não, passar lá para a equipe para avaliar, né? Eu não entendi direito, mas... É que não gerou, tipo, não gerou o DARF ou não gerou para o MIT? Essa é uma boa pergunta, que o DARF não vai gerar mesmo, mas para o MIT ele tem que levar. Até assim, eu vou passar aqui, mas se puder, entre em contato com o atendimento também, que daí já agiliza a situação. Beleza. Regime de caixa ou regime de competência, qual a diferença? Assim, ó, vamos lá. A opção que tem dentro do MIT de regime de caixa ou competência não é para a tua apuração dos tributos federais, tá? Do PIS/COFINS ali e tal. Ela é para variações cambiais, variações monetárias. Tem uns impostos que eles acabam oscilando no método de cálculo, né? Para quem trabalha mais com a parte de câmbio e tal. Então, não tem a ver com essa parte do caixa competência que a gente vê no começo do ano, se eu vou pagar o PIS por caixa ou competência, ou enfim. Para uma outra situação, tá? Normalmente a gente coloca tudo a caixa, né? Mas a maioria das empresas não tem essa situação, então não é um problema. Tô rindo aqui. O Juber, parabéns pela paciência de vocês. Meu marido fala isso em casa gente, também. Eu já não sei mais, eu tenho tanta paciência, tá? Tá, assim, é complicado. É muita gente, cada um só quer saber do seu problema, não presta atenção e depois fica perguntando a mesma coisa, né? Não é fácil, mas vamos lá, gente. Eu quero fazer um asterisco com parênteses nisso aqui. Gente, por favor, eu tô, assim, quase implorando, vejam as publicações que a gente faz no Instagram, nas mídias. Vocês têm o meu WhatsApp, muitos de vocês eu não estou conseguindo responder, uma hora eu vou conseguir, mas assim, olha lá, porque assim, porque assim, tá tudo lá, entendeu? Já teve vezes que eu simplesmente pegava links e remandava para as pessoas, assim, eu sei que vocês não têm tempo para fazer muita coisa também, mas nós também não. Tenta olhar, sabe? Assim, vai ajudar, sabe? Muito. Eu tenho certeza, a gente faz com muito carinho. Boa, gente, é isso, né? Eu tô rindo aqui, mas é verdade, tô rindo de desespero, porque tá tudo explicado. A gente fez live no Atua DP, a gente fez passo a passo, a Carla fez trilhões de vídeos. Eu recebia tanto vídeo da Carla que eu pensei, meu Deus, mas ela fez muita coisa. A gente perde tempo fazendo. Não sei se vocês entendem isso. A gente perde tempo fazendo. O mínimo, desculpa, mas o mínimo que vocês precisam fazer é assistir, tá? É o mínimo. Eu vi uma pergunta bem interessante aqui que passou agora, mas estou com dó das meninas. O pessoal presta atenção e fica perguntando. Mas foi uma outra pergunta. Peraí. Foi um pouquinho. O que seria
Esse aqui, ó, aliança. O que seria DARF preto que vocês comentaram? Talvez a gente é tão antigo, né, Carla, que a gente, talvez ele não conhece o DARF preto. Gente, é o DARF manual, é aquele modelo antigo, que não é um modelo numerado. Aqui, ó, né? Talvez a pessoa já consigo... está no mundo atual e não conhece, a gente é mais das antigas. Eu, pelo menos, a Carla nem tanto. Mas é um DARF lá antigo que era manual. É como se pegasse uma GPS também e preenchesse, que não existe mais. É isso, tá? Tu vai mostrar? Tem aqui, peraí, se eu consigo salvar, abrir imagem de uma nova guia. É feinho, tá? É feinho. Vê se consegue mostrar ali. Isso aqui, olha aqui, ó. Isso é um DARF preto, tá? Isso aqui não se usa mais. O DARF é o da DCTF Web, que agora é esse aqui, ó. Que é mais bonito, que é colorido. E é mais bonito. Que é o DARF numerado que a gente chama. Isso, então, sendo DARF numerado emitido no Cicalc Web ou na DCTF Web, tá valendo, tá? Tá valendo. Beleza, Sabrina, a gente já vai encaminhar lá para a equipe, que ela disse que o único não está gerando menor que R$10, promite mesmo, tá? Então vamos já ver. Vamos lá. O que eu vi, assim, que o pessoal comentou do sistema, eu já estou encaminhando aqui para as equipes avaliar, tá? É o primeiro dia, como a gente falou, a gente liberou, inclusive, antes, né? Então, assim, passamos o final de semana testando, mais uma coisa aí para vocês valorizarem também, e estamos fazendo os últimos ajustes aí, tá? DARF preta da nossa época, é isso aí, Renate. Para mim, eu lembro muito bem, ó. Ai, compra em papelaria, é bem isso, pronto, ó. Provavelmente da Aliança e Contabilidade, ela já é, né, ó, uma pessoa mais atual, que nem passou por essa fase. Mas gente, a gente já passou por muita coisa aqui, né, muitas mudanças. Que mais? Ainda temos mais uns minutinhos, mais uns 5 minutinhos para responder pergunta. Para as empresas só com Prolabore, não vai ter nada para entregar no MIT, a não ser, eles pagam alguma coisa, não, se não tem fatura, tem que ter faturamento para ter alguma coisa informar no Meet, né? Ó, aqui o Vinícius perguntou, como é que emite esse DARF numerado pelo único, esse layout da receita. Gente, o DARF numerado, esse DARF aqui, ó. Ô, Marcinho, mostra ali para mim. Esse aqui, ó, o sistema ele já gera, tá? Ele já gera pelos cálculos. Claro, aqui tem 2 impostos, porque eu gerei pela DCTF Web, mas esse layout aqui, esse modelo, é só você usar a funcionalidade de Cicalc Web, tá? A gente já gera, nossa, há muito tempo. Então, a gente já gera. Imposto retido na fonte sem valor a recolher, declarado no MIT. Imposto retido é no... Não sei de que imposto que ela está falando, né? Imposto retido na fonte não sobrou nada para o MIT, porque o imposto de renda vai na REINF, PiscoFins contribuição social vai na REINF. O que é aquele RET lá? É regime especial de tributação. Tá. Na verdade, ele engana, né? Me enganou que eu achei que o RET era de retenções. Ele se identifica como retenção, mas não é. Por isso que eu te perguntei. Ele é um regime especial. Vamos ver aqui. Como a DCTF inativa, entregue todo mês de janeiro, era transmitida sem a necessidade de certificado digital ou procuração eletrônica, como vai ser feita a partir de agora? Também é possível fazer com o GovBR, tá? Com a senha Gov, sendo prata ou ouro, você consegue fazer o MIT e a transmissão da DCTF Web, tá? GovBR. Que mais? Imunes e isentas, como faz o envio daquelas que não possui dados a declarar? Poliana, se não tem dados a declarar, você não tem que fazer nada. Você já tem que ter tido uma DCTF Web sem movimento lá no início, e essa continua valendo até hoje, vai valer até que ele tenha movimento. Se nunca tiver movimento, basta uma vez na vida, tá? Então, não tem que fazer nada sem movimento. O André até fala, meu arquivo apareceu uma inconsistência na hora de gerar crédito, variação cambial inválido para envio do MIT. Você tem que ver as configurações ali, porque isso já é uma configuração da DCTF, tá? Essa variação cambial não é de hoje, ela já tem lá na DCTF. Então, de repente, dá uma faladinha com o atendimento, vê o local ali que faz a parametrização, aí deixa parametrizado bonitinho, que aí vai dar certo, tá? Talvez está faltando só isso. O Vitor, empresa DCTF PGD inativa, sempre foi entregue, mas nunca teve DCTF Web, mas deveria ter tido. A gente falou lá no início da DCTF Web que tem todas as 100 movimentos são obrigadas. Aí ele pergunta, agora tem que entregar o DCTF Web retroativo e vai gerar MAED? Sim, porque você tinha obrigatoriedade lá atrás. Ninguém nunca falou que você não tinha obrigatoriedade, tá? Então, a Receita agora reafirmou isso. Você tinha obrigatoriedade lá atrás, é essa que você tem que entregar. Não adianta entregar agora em janeiro de 2025. E aí, o que mais? Deve ser enviada de novo, ó, inativa, deve ser enviada agora em janeiro de cada ano? Não, só no primeiro mês que ficar sem movimento. Deixa eu ver, cara.
Caso o valor do débito seja pago via DECOM, precisa informar no MIT? Não se informa compensações no MIT. Tem uma pergunta aqui da Neide, que eu achei legal. Se já houve transmissão da DCTF Web com DECOMP vinculada, ao enviar o MIT e abater DECOMP, já puxará a vinculação anterior? Sim, está na mesma DCTF Web. A vinculação foi feita. O MIT é só tá acrescentando mais impostos, tá? Ó, o Ronald está dizendo que tem uma transmissão em andamento desde manhã. Gente, tem que esperar. Tem que esperar, não tem o que aqui, fazer, né? Ele está dizendo, pelo amor de Deus, mas não depende da gente e nem de Deus. Tem que esperar realmente a Receita processar. Vamos esperar, tá? Mas isso já é, né, indício até para a gente levantar nas nossas reuniões, né? Uma preocupação nesse sentido, porque não pode demorar tanto assim, né, gente? Não pode demorar. Ó, peraí, ai, peguei aqui uma. O Wagner, Geni, eu enviei a DCTF Web de janeiro e agora, ao transmitir o MIT de janeiro, o MIT gerou uma retificadora e um novo DARF. Como fica essa situação? Perfeito, é isso mesmo. Agora o teu DARF está maior, você vai abater, né, o pagamento já feito ou vai editar o DARF selecionando só os impostos do MIT, imprime o DARF e manda para o seu cliente. A tua declaração está completa. Teu DARF vão ser 2 DARFs e somando vai bater com o que você tem declarado. Perfeito. Mais, Carla? Deixa eu ver. Essa aqui de bloco M. DARF, PIS e COFINS gerados pela apuração do bloco M serão considerados no MIT, correto? Do bloco M? Deixa eu ver ali. Os DARFs, PIS e COFINS gerados pela apuração do bloco M. É que assim, eu acho que ele tá falando por causa que o sistema, a gente gera bloco M e consegue gerar as guias direto dali, né? Aí você vai gerar as guias. Aí gerou a guia, usou o Cicalco Web. Beleza, isso foi lá para a tua consulta de impostos, aí depois você vai gerar o MIT, né? Em algum momento você gera o MIT dessas competências. Vai subir para o arquivo JSON, como já funcionaria se fosse um arquivo da DCTF, vai ser importado normalmente dentro do MIT e aí segue o fluxo normal, né? Não tem... Ele não tá pegando do bloco M, porque ele tá pegando, acho que de dentro do sistema e usa o mesmo local, assim. A Sibeli está perguntando como que a Receita vai identificar se é lucro real mensal quando... Não era essa a pergunta. Aqui, ó, Jairson. Como a Receita vai identificar se a empresa é lucro real presumido? Lá na entrada do MIT você identifica. Aqui, ó, até se quiser o Márcio botar aqui. Aqui, ó. Aqui eu vou dizer, ó, real anual, real trimestral, né? Então, eu vou dizer como é que funciona imune, isenta, né? Vou dizer como é que é a minha apuração do imposto de renda, né? Então, é nessa primeira tela aqui de dados iniciais. E essa da Cibele, ó, imposto de renda e contribuição social que recolhe mensal na apuração de lucro real mensal, quando será transmitida? Apenas em dezembro? Não, então assim, ó, aí tem que ver como é que você já fazia na DCTF, tá? Não sou expert em lucro real, mas, tipo assim, a gente consegue colocar o lucro real aqui, eu venho aqui nos débitos, tá? Aí eu posso dizer que ele levantou balanço ou balancete de suspensão, e quando eu venho incluir débitos, claro, porque aqui é estimativa, ele até abre, né? As informações para eu poder, aqui é ganhos líquidos, operação de bolsa, ele tem uns débitos específicos, né? Entidades não financeiras, né? Então, por exemplo, aqui ele até tem, que isso aqui é um caso mais diferente, né? Aí vamos ver se eu consigo confirmar. Vamos ver se ele vai gerar pendência. Olha, ele nem gera pendência, então dá para colocar se for os de estimativa, que aí é outro caso, né? Que aí é outra questão. Mas se for esses específicos do lucro real, daí dá. Dos R$10 aqui, gente. Estão falando muito dos R$10. Dos R$10, Ainda tem a opção de DARF preto no Supremo? Acho que não. Não deveria ter. A Karina está dizendo. Acho que... Assim, talvez para visualização, mas não serve para pagamento, né? Para pagamento tem que ser sempre o do Cicalco Web. Ana Carolina, vamos pegar aqui o da Ana Carolina. Ainda sobre a informação de inatividade das empresas, exceto Simples Nacional, até janeiro de 2004, essa condição, 2024, essa condição era informada na PGD, agora com a extinção dela, essa informação vai na DCTF Web? Não,
Não precisa mais. Na verdade, vale sim a DCTF Web, mas vale a última que você já transmitiu. E DCTF Web não precisa fazer todo ano em janeiro. Então, segue a mesma regra. Já tem uma sem movimento válida, ela continua valendo por tempo indeterminado, até que a empresa tenha movimento um dia, né? Ou não. Carla, vamos encerrar? Tem muita coisa aqui ainda, mas assim, gente, ó, vocês podem também, né, reassistir, a gente praticamente tudo aqui respondeu. Quando a apuração não tem PIS e COFINS a recolher, o que fazer? Se não tem PIS e COFINS, não tem que fazer MIT. Não. Segue o fluxo do que tem, só se preocupem com o que tem, gente, com o que tem de movimentação. Tá? Não se preocupem com quem não tem movimentação, a não ser aquela DCTF Web lá do passado que deveria ter sido entregue e não foi entregue. Essa não tem muito o que fazer. Haja paciência que o pessoal dizendo, né? Para tanta pergunta repetida. Pois é. Gente, olha só. Encerrou aqui, tá? Muita pergunta ainda vindo, mas temos o nosso prazo ali, 1h30, já passamos um pouquinho. Uhum. Como a Carla falou, muito material disponível, muitos vídeos, né? Ela vai continuar fazendo. Se tiver uma pergunta muito repetida no nosso atendimento, os próprios FAQs do nosso atendimento, tá? Vai ser feito tudo agora em cima disso. Então, leiam, vocês têm que ler, vocês têm que prestar atenção, vocês podem assistir essa live aqui novamente quantas vezes quiser, tem toda a explicação inicial minha, tem depois a parte da Carla mostrando, né, falando, praticamente tudo que está aqui perguntado sobre tudo foi respondido, tá? Então, assim, tem muita pergunta vindo ainda, mas praticamente tudo já... Tem uma live da Receita de Sexta-feira. Sexta-feira, uma live da Receita no portal, no YouTube do CFC, está lá disponível também, 1h30, mais ou menos, também é importante assistir. Essa nossa, FAQs, tem no Atua DP também, quem quiser, ali tem um passo a passo. Claro, não é tão voltado para o fiscal, né? A gente mais colocou ali a parte da edição do DARF para a área do departamento pessoal, mas essa live de hoje da Carla está bem completa, então reassistam, tá? Reassistam. Esse material a gente coloca lá nos nossas comunidades da SCI, comunidades de aviso. Quem está lá vai receber, tá bom? Quem não está, não sei, Márcio consegue colocar o link para entrar também. E é isso, gente. Acompanhem. A Carla está fazendo muita coisa, não dá para responder individualmente, tá? Então, entendam isso, né? Entendam, se coloquem ali no nosso lugar também, façam a sua parte. Na verdade, o recado é esse: façam a sua parte, que a gente está fazendo a nossa, tá? A gente está fazendo a nossa. Carla, quer deixar aí teus recados finais? Não, só agradecer o tempo ali, a disponibilidade do pessoal, né? Dizer que a gente está aqui para ajudar, né? Não é uma coisa nova, não é fácil, mas que ficar acompanhando, né? A gente sempre vai publicando coisa nova, tentando ajudar e também ter um pouco de paciência nesse momento, né? Porque é novidade para todo mundo, né? Então, tem situações da Receita, talvez tenham situações nossas, mas assim, a gente tá bem adiantada. A gente liberou o JSON dia 6, a gente, né, já tem tudo, vai ter agora a parte robotizada, então, assim, a gente está trabalhando para ajudar vocês o máximo que a gente puder, tá? Perfeito, Carla. Muito obrigada pela tua paciência. Vou aqui agradecer também. Eu sei como é, tá? Já passei muito por isso. Não é fácil, gente. A gente tem que ter um controle realmente. Mas a Carla, ela é calma, então tá tudo certo. Eu que sou um pouco mais esquentadinha. Mas, ó, obrigada, tá? Por acompanhar a gente. Muita gente aqui, né, essa tarde com a gente. Assistam de novo, tá? Vejam com calma, num horário que ninguém tá incomodando vocês. Querendo ou não, faz parte. A gente precisa assistir isso com, né, leveza, com calma, para poder absorver o conteúdo, porque é muita coisa, tá? Mas eu digo para vocês, não é difícil. Eu que não sou da área fiscal, tá? Já tem várias perguntas ali, mesmo sendo, né, voltadas para o fiscal, que a gente consegue, porque a gente vai assistindo, vai captando. Então, imagina vocês, que é o dia a dia de vocês vão entender isso fácil. E saibam, é a mudança de plataforma, saiu da DCTF PGD, foi para o MIT, mas o conceito é o mesmo. Então, muitas das respostas para vocês são como vocês faziam na DCTF. Mesma coisa. O que muda não tem pagamentos, compensações e parcelamentos, tá? O restante, emitir pelo Cicalc Web, vai valer? Vai, né? Declara os débitos, enfim, tudo igual. O que mudou é a questão do lugar que vai declarar e também possibilidade agora de emitir um DARF, editar o DARF antes da DCTF Web transmitida. Essas são as principais mudanças, tá? Então é isso.
O material também vai ficar disponível. O Márcio já colocou ali o link para vocês entrar na comunidade. Quem não está ainda, tá, gente? São 4 comunidades que eu saiba. Qualquer uma delas que você está, basta. Não precisa entrar em várias ali, não, tá? Todas elas vão ser enviadas. Obrigada e até a próxima. Gente, quarta-feira, não esqueçam, quarta-feira às 10 horas, encontro marcado com vocês, eu, Humberto e a Vivi, para a gente mostrar as automações em relação à DCTF Web, em relação à busca do DARF, né? Chip ali que faz toda a configuração automatizada. A gente vai falar sobre isso. Quarta-feira às 10 horas, marquem aí. Eu espero vocês. Até. Até. É isso.